todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e eu estou comentando artigo por artigo do nosso Código Penal brasileiro. Bom, pessoal, nos vídeos anteriores, primeiro que a gente está fazendo a parte da teoria da pena, que começa aí no artigo 32. Nos vídeos anteriores eu comentei o regime de cumprimento, as regras do regime de cumprimento de pena fechado, artigo 34. As regras do regime de cumprimento de pena semiaberto, artigo 35. As regras do regime de pena do regime aberto, artigo 36. E agora eu vou falar sobre o regime especial, artigo 37 do nosso Código Penal. Antes eu quero fazer um agradecimento. Ultrapassamos 1.550 inscritos no canal, mais de 50 mil visualizações. Eu fico feliz com isso, pessoal. Eu não tinha essa pretensão. O canal apenas para estudo, que foi crescendo, e já está virando quase que uma troca de conhecimento, né? Muito bacana isso. Vamos ao caput do artigo 37, regime especial. Regime especial, artigo 37. Caput. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto nesse capítulo. Redação dada pela Lei 7.209, de 11/7/1984. Parece um artigo simples, né? Que fala, a mulher cumpre pena no estabelecimento próprio, observando direitos e deveres inerentes da sua condição pessoal. Parece simples, pode passar desapercebido, mas tem implicações importantes aí, pessoal. Vamos lá. Estabelecimento próprio, o que vem a ser isso, pessoal? É um estabelecimento específico para a mulher. Ele é distinto, obedecendo às particularidades da mulher, atendendo às particularidades da mulher, tá? Adaptado às necessidades das mulheres. Vamos dar o exemplo. O pré-natal da mulher gestante, por exemplo, né? É todo acompanhado pelo Estado. O pré-natal, o parto, o pós-parto. Nesse regime especial, tem a ala de amamentação, tá? No qual a mulher pode ficar até 6 meses amamentando, né? Isso é constitucional, está no artigo 5º, inciso rolano 48. Tem a área do berçário, tem a área da creche. Em Tremembé, inclusive, tem uma área de enfermagem, de assistência à enfermagem, tá, pessoal? Repito, quando eu falo que a mulher tem direito ao pré-natal, ao parto, ao pós-parto, esse atendimento, a amamentação do filho dela, isso aí não é, isso é um direito constitucional, tá, pessoal? A legislação é categórica, estabelecimento próprio. Isso também está no texto constitucional do artigo 5º, que eu já falei aqui, inciso romano 48. A Constituição também assegura às presidiárias a permanecer com o seu bebê durante o período da amamentação. Esse é o direito constitucional, tá? O que fala o artigo 89 da LEP? Porque a LEP, se vocês observarem, ela caminha junto com a teoria da pena. Porque a nossa lei de execução penal, a LEP, né? O que fala o artigo 89? Deve ser assegurado à presidiária a possibilidade de permanecer com seu filho durante o período da amamentação e também deve conter nos estabelecimentos penais femininos uma creche para abrigar as crianças que tenham 6 meses e inferior a 7 anos de idade. Entendeu? Regras relacionadas à gestação. Pessoal, inclusive o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que as mulheres grávidas e mães de criança até 12 anos de idade que estejam em prisão provisória, ou seja, que não foram condenadas ainda, não tem a sentença, terão o direito de deixar a cadeia e ficar em prisão domiciliar
até o caso ser julgado. Isso é uma decisão de 2018 do STF. E vale a pena ressaltar também aqui, pessoal, que em Tremembé eles têm projetos sociais, tá? Tem um projeto de um coral, que é junto com a comunidade de Tremembé, tem uma professora de coral que vai lá na penitenciária, e isso é uma forma de reeducar, trabalhar a sensibilidade das presas. Inclusive lá no próprio presídio de Tremembé, ninguém chama de aquela presa ciclana, presa fulana, chama de reeducanda. Isso já para trabalhar o psicológico das presas, tá? Está em processo de reeducação para voltar para a sociedade. Inclusive tem um projeto muito legal da Companhia das Letras, que fornece os livros para os presídios, e a cada livro lido, a presa vai ter 4 dias de remissão. Ela lê o livro, faz uma resenha, manda para a editora corrige a resenha, fala ok, ela tem 4 dias de remissão. Bem bacana esse projeto, né? Incentiva as presas a lerem e até mudar sua mentalidade e sair do crime. Lembrando que é importante ressaltar que 70% do público carcerário feminino é artigo 33, tráfico, pessoal. Ou se envolveu com uma pessoa que já mexia com tráfico, um homem, né, que já mexia com tráfico e começou a usá-la como um instrumento de manipulação para levar a droga, e ela se envolveu com uma pessoa errada, ou tem casos até mesmo que a mulher é a cabeça do esquema. Então tem os dois lados. Tem um lado que a mulher é realmente vítima desses homens que usam elas como mulas, que falam, né, para levar a droga ou para guardar a droga em casa. E tem casos específicos que a mulher é a cabeça do negócio também. Então tem os dois lados da questão aí, mas a maioria realmente é vítima, tá, pessoal, primeiro de um sistema precário social do Brasil, né, de educação. A educação no Brasil é muito precária. Então a mulher vira mãe solteira, nada justifica o crime, tá? Mas que a gente tem um problema muito grave social no Brasil é fato, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. Então, em muitos casos, realmente elas são vítimas, se relacionam com um cara que é um traficante e ele começa a utilizar ela como dentro da sua logística criminosa, vamos dizer assim, né? O professor Rogério Sanches Cunha, ele bate na mesma tecla, tá, pessoal? Estabelecimentos próprios é muito mais que um habitat prisional, tá? Estabelecimento próprio está relacionado é tão constitucional isso e legal quando fala isso, que é o artigo 37, né? E a LEP também defende isso, que as mulheres têm que ter todo esse atendimento pré-natal, pós-parto, exames, tratamento hormonal. Se a mulher tiver problema de hormônio, ela vai ter o tratamento hormonal pelo Estado. E o professor Rogério Sanches Cunha coloca o que eu já coloquei aqui, que servidores, agentes, funcionários têm que ser do sexo feminino. É regra isso, tá? É lei. Segunda dica do professor Rogério Sanches Cunha, que sempre inspira nosso canal, o acompanhamento do exame pré-natal, no caso de mulheres com problemas hormonais, garantir o tratamento hormonal. Terceira dica, ele fala de LGBT, a transexual vai para o presídio feminino, ou transexual presídio masculino, e o travesti ou para o masculino ou para o feminino. Ele que decide aonde ele vai se sentir melhor, tá? Lembrando que é importante que o travesti tenha um tratamento humano, não degradante, não discriminatório. São direitos constitucionais, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele pode se vestir como mulher, pode ter um nome social. Se ele chama João, ele tem o direito de ser chamado de Joana, por exemplo, na cadeia, tá? Isso é o artigo 7º, parágrafo 1 da resolução conjunta do Conselho Nacional de Combate à Discriminação.
E eu vou fechar aqui o vídeo, pessoal, do artigo 37, com uma fala do Rogério Greco, tá? O que o Rogério Greco fala nesse sentido? Ele fala que esse estabelecimento próprio, esses direitos constitucionais da presa, vem em encontro aos tratados internacionais que o Brasil tem, tá? Os acordos internacionais, que faz parte, que o Brasil faz parte, né? Em que os estados signatários se comprometem a fazer com que as presas tenham uma forma digna de cumprimento de pena, não permitindo que os seus laços familiares sejam rompidos, principalmente com seus filhos menores ou recém-nascidos, e tendo todo o direito garantido pelo Estado, do exame pré-natal, do parto, do pós-parto. Aí ele coloca, as presas gestantes, mesmo as provisórias, deverão ser assegurado o acompanhamento médico, o pré-natal, o parto, o pós-parto, extensivo ao recém-nascido, conforme determina o artigo 14 da LEP. Os estabelecimentos penais destinados às mulheres deverão ser dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo de 6 meses de idade, artigo 83, né, da LEP. Esse período de amamentação, além de fundamental para o recém-nascido, deve evitar a depressão pós-parto, uma vez que não rompe o laço entre mãe e filho. Rogério Greco aqui, tá? Como se percebe, sem muito esforço, a presa, tal como outra mãe, se apega instintivamente ao seu filho recém-nascido, podendo dispensar-lhe os cuidados necessários. Isso fará com que o cumprimento da sua pena seja menos traumático. Rogério Greco, comentando esse artigo. Quando a gente fala de estabelecimento próprio, pessoal, e os direitos e deveres das mulheres, lembrando que ainda existe presídios no Brasil, é triste falar isso, mas é fato. Que é um presídio só, claro que ele não é junto com os homens, mas tem a ala das mulheres e a ala dos homens. E improvisados ali, berçários, improvisado, creches, ainda existe isso. Mas é exceção. Por quê? Porque isso que existe é contra a lei. Porque a lei fala aqui, ela é categórica, né? As mulheres cumprem pena em estabelecimentos próprios. E é constitucional também, artigo 5º está lá. Direito da mulher ter um estabelecimento adaptado, voltado às suas necessidades. Tá bom? É isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou falar sobre o artigo 38.